Olá! Como prometi, vou falar partes sobre o primeiro tópico do livro, A Raiz da Rejeição, de Joyce Meyer, tá? Vamos aqui, começamos no vídeo anterior, havíamos dado uma pincelada breve no que nós iríamos falar, porque na realidade nossa intenção não é dizer tudo na íntegra, porque eu quero que você compre o livro e leia ele para edificar a sua vida. Tá? A autora começa falando o primeiro tópico, como nós vamos identificar a raiz de rejeição. Ela conta sua própria experiência de vida nesse tópico, que ela foi uma mulher abusada sexualmente pelo seu pai e que ela sofreu muito e ela tinha vergonha, ela se sentia rejeitada, mal amada, ela se sentia escória mesmo por esse tipo de abuso. E geralmente a raiz da rejeição ela nasce daí, dos abusos. Não só o abuso sexual, mas o abuso verbal, agressão física, né? São canais que o inimigo utiliza para plantar a semente da rejeição no coração do indivíduo, quer seja homem ou mulher. E é disso que esse primeiro tópico está falando. Como é que nós vamos reconhecer que nós temos alguém, que o inimigo conseguiu plantar essa semente de rejeição no nosso coração? Muitas vezes planta em tenra idade, quando nós somos crianças, assim como aconteceu com a vida da Joyce Meyer de abusos, também aconteceu com a minha vida, foi plantado a raiz da rejeição de criança. E se a gente não sabe trabalhar, lidar com isso, essa sementezinha, ela cresce e ela vira uma árvore gigantesca. E os frutos não são bons. Vejamos aqui o que ela vai dizer. Olha só. A rejeição não é apenas algo, um sentimento, só um sentimento negativo. A rejeição é uma arma que o diabo usa para atacar a vida do indivíduo. Milhões de pessoas de todas as partes do mundo sofrem com a dor da rejeição. É um segmento surpreendentemente grande da nossa vida, que nós experimentamos, e quando nós estamos experimentando essa rejeição, cada vez que nós lembramos ou do abuso físico, ou do verbal, ou do sexual, nós sofremos novamente. Tem um versículo na palavra de Deus que fala que um abismo chama outro abismo. Quando a gente entra naquela crise de rejeição, nós ficamos deprimidos, agressivos, quer dizer, você já pensou no ato de abuso, quer seja ele de qual natureza for, você já vai atrair a tristeza por si vai atrair o medo por si vai atrair a raiva por si vai atrair a agressividade. Viu que um abismo vai chamando o outro abismo? E daqui a pouco nossa árvore está lá afundada, lá no nosso fundo, no nosso coração, que é a raiz da rejeição. Há muitas causas de rejeição, abuso, incluindo abuso físico, verbal, sexual, emocional, conflito no lar, adoção, abandono, infidelidade no casamento, no namoro, divórcio, separação, rejeição de colegas ou amigos e outros tipos de rejeição. Isso traz muitas consequências emocionais para a nossa vida, porque nós, enquanto indivíduo, nós somos criados com uma estrutura. Nós temos uma família, fomos criados com valores dessa família. Essa família pode ter criado você dentro de uma comunidade religiosa ou não. Você vai também trazer valores dessa comunidade religiosa ou não para dentro de você. Depois você vai frequentar a escola. Essa escola também vai agregar mais valores a você. Então é muita coisa que nós vamos absorvendo em cima dessa sementinha que, se não for trabalhada para tirá-la de lá do nosso coração assim que ela foi plantada ou o mais rápido possível, quanto mais a caminhada nós estivermos, mais difícil vai se tornar de nós nos vermos livres dessa raiz de rejeição. Ok? Aí ela fala um curioso denominador comum. Ela vai trazer a gente a memória os grandes homens usados por Deus e mostrar que, curiosamente, todos eles tiveram um profundo sentimento de rejeição, sofreram profundamente por causa da rejeição, e que essa rejeição fizeram que alguns deles passassem a vida inteira procurando agradar as outras pessoas. E nessa ânsia de agradar ao outro, nessa ânsia de fazer algo até louvável e perfeito para Deus,
essa pessoa pereceu sem ter conseguido alívio para sua dor, para esse sentimento de rejeição. Ela diz o seguinte, olha, que um dessas pessoas chama Brainerd. Deixa eu me verificar o nome dele completo. Um chama Paul Tournier e o outro David Brainerd, que eles foram profundamente rejeitados. Inclusive, um deles é o Tom, deixa eu verificar qual deles aqui. Aos 29 anos de idade, ele queria tanto, os pais morreram, ele ficou sozinho, ele queria tanto mostrar que ele era uma pessoa digna de ser amado, que ele fazia tudo para agradar todo mundo. E quando ele aceitou o Senhor, ele caiu mesmo na obra, foi um missionário e morreu aos 29 anos de idade, porque mesmo o Espírito Santo de Deus, estando com ele, trabalhando muitas vezes em seu coração, ele acreditava que ele devia ser perfeito para Deus, que tudo que ele devia fazer tinha que ser com perfeição. E meus queridos, a perfeição, ela é uma ilusão. Aí você fala assim, mas pastora Kênia, a Bíblia fala que sedes perfeito, porque o Senhor sou perfeito. Essa palavra perfeito, depois posteriormente eu vou trazer para vocês, no grego ela não quer dizer perfeito no sentido de tudo que você fizer vai ser perfeito, mas quer dizer, essa palavra perfeito foi equivocadamente traduzida porque ela quer dizer sejas amadurecido, conheça a Deus e amadureça porque Deus já está, entre aspas, maduro. É isso que o versículo quis dizer, porque perfeito ninguém vai ser, sem Cristo nada podemos fazer, nós só conseguimos alcançar a perfeição nessa terra, perfeição entre aspas, se nós estivermos de trás de Jesus, com o sangue de Jesus nos cobrindo. Então ele passou a vida inteira procurando ser perfeito até para Deus e morreu em tenra idade, morreu com 29 anos. Então esse Maia veio mostrar para nós que toda pessoa que ela se sente rejeitada, que ela foi rejeitada, ela acaba se tornando uma pessoa perfeccionista. E o perfeccionismo é algo diabólico, porque eu falo por mim mesma, porque por muitos anos eu fui perfeccionista e hoje eu ainda luto para ter que deixar esse perfeccionismo de lado, e com a graça de Deus, dia após dia eu vou vencendo, porque você faz algo, e esse algo não sai perfeito, aí você pensa, olha que a cabeça de uma pessoa que quer agradar, uma pessoa que se sente rejeitada. Você entra num trabalho, você vai fazer um trabalho na congregação, você vai fazer um trabalho em casa, para seus irmãos, para sua mãe, seja lá para quem for. Você faz assim, não, nossa, fiz perfeito. Mas aí a outra pessoa chega e olhou para aquele trabalho, mas concorda que o outro também tem seus problemas, tem as suas cargas de negatividade, de positividade. De repente, vamos pensar, naquele dia que você fez algo que você considera perfeito para o outro, ele chegou, mas ele não viu que aquilo era perfeito, você não foi recebida de forma como você imaginou, porque a gente pensa, vou fazer perfeito, a pessoa vai chegar e falar, parabéns, Kênia, parabéns, Maria, você fez uma coisa linda, maravilhosa. A gente está esperando isso, porque afinal de contas nós fizemos um trabalho perfeito. Mas aí o que acontece? A pessoa não te dá esse retorno. E o que você faz? Você se sente frustrado e você se sente rejeitado novamente. Aí vem um abismo gerando outro abismo novamente e é uma avalanche. Você se sente no chão. Por quê? Porque você não conseguiu agradar alguém com aquilo que você acreditava que era perfeito. Aí você pensa, não, eu não fui perfeito o suficiente, da próxima eu farei melhor. E irmão, essa ideia de que da próxima eu vou fazer melhor, ela se torna um fardo pesado. É aquilo que a palavra de Deus fala, é um fardo que nós não podemos suportar. Por isso Jesus fala que nós temos que carregar o fardo dele, o jugo dele, porque é suave e leve. Os nossos nós não conseguimos, irmão, nós não somos perfeitos e jamais o seremos. Tá? Aí ela diz aqui o seguinte, nós carregamos as pessoas que tá trabalhando o seu sentimento de rejeição e ainda não consegue ficar tranquilo, ainda não está começando agora no processo de se libertar desse sentimento de rejeição, carrega um sentimento, irmão, de culpa muito grande e um sentimento de perfeccionismo muito grande, ou seja, se ela faz algo que ela considerou perfeito e não deu certo, ela se sente culpada. Ela pode estar certa, mas o sentimento de culpa vai mandar. É o sentimento de culpa que vai controlá-la. Então, todas as pessoas que, infelizmente, ela sente rejeição, ela foi rejeitada, ela também tem o sentimento de culpa. Aí ela diz,
que mesmo que o Espírito Santo de Deus trabalhe, se nós não permanecemos na luta, será insuficiente para nós. Porque, irmãos, quando nós somos rejeitados, nós sofremos e precisamos passar pelo processo de libertação, Deus não vai lá e arranca de você de uma vez. Exemplo, vou te dar um exemplo de quando eu era criança. Quando eu era criança, nós tínhamos uma vizinha chamada Dona Ana no fundo da nossa casa. E eu, até certo período, eu fui uma adolescente, uma criança normal, brincava, pulava e tal. Eu brincando de pique de esconde com meus irmãos. Entrei no mato e naquela época a nossa janela, a casa era de pau a pique, e tinha tramela, sabe? Um pequeno pedaço de madeira que dobra, a gente gira e fecha a janela. Aquilo estava fora, caiu e eu correndo, brincando, pisei. O prego enferrujado entrou totalmente dentro do meu pé. Certo? Aí e eu saí correndo com aquele pé pulando com a tramela no pé. E eu pensei, meu Deus, isso vai doer. Eu não sentia dor enquanto a tramela estava lá. Então, como eu corria, ninguém conseguia correr e eu era muito agitada, né? E corria muito, era difícil alguém me alcançar. A vizinha, que era mais esperta, essa dona Ana, né, hoje falecida, eu sentei na beira da cisterna quando eu cansei de correr e cansaram de correr atrás de mim para tirar a tramela. Eu com medo, porque ia doer se tirasse. Ela chegou em mim de mansinho, irmãos. Ela foi conversando, vem aqui, minha filha. Conversou e foi conversando. Irmã, ela me atraiu com a conversa dela de tal forma, botou a mão no meu ombro, passava a mão na minha cabeça e ela foi tirando aquela tramela devagarinho, de tal forma que quando eu dei por mim, não tinha mais prego no meu pé. Por que eu trouxe isso à memória hoje, essa experiência? Porque é assim que Deus trabalha. Muitas vezes nós estamos lá com um trauma, Deus não vai vir e puxar esse trauma de você, porque você pode não suportar a dor. Ele vai vir conversar com você, ele vai te atrair com amor e mansamente ele vai te livrar dessa dor. E isso é um processo. Às vezes o cristão ele tem a mania de achar que tudo é miraculoso, vai vir assim, ó, você dá uma viradinha, né? Tipo a Mulher Maravilha da época que eu era criança, e virava a Mulher Maravilha e tudo desaparecia. Não, querido, a vida do cristão é um processo de aprendizagem. Por isso que Paulo fala que a gente toma leitinho, depois vai aumentando a nossa comidinha, até um dia nós podemos comer pimenta. E é por isso que a Bíblia fala, seja perfeito, que eu sou perfeito. Esse perfeito é esse processo de amadurecimento. A Bíblia fala, o que ele quer dizer é o quê? Trabalhe para alcançar essa maturidade, para que você possa se ver livre de todos esses traumas seus. Se não conseguir se ver livre, porque, gente, não tem como a gente esquecer dos traumas, mas tem como a gente lidar com eles sem precisar um abismo trair outro abismo. E é isso que Deus quer de nós. Aí ela diz que quando a gente tem esse tipo de mentalidade, né, de obras que nós vamos conseguir através da nossa perfeição, a nos livrar, a agradar a Deus, agradar ao outro, qualquer pessoa que seja, por meio das nossas obras, por meio do nosso perfeccionismo, para nos livrar do sentimento de culpa e de rejeição, nós estaremos o quê? Tentando atingir a perfeição por nós mesmos. E nós não vamos conseguir isso e vamos nos sentir frustrados. Outra coisa, deixa eu me verificar aqui. Ela diz que vamos sentir frustrado por quê? Isso é importante. Tentar fazer alguém gostar de nós é uma tarefa árdua, porque muitas vezes tudo que você é vai ser motivo para alguém gostar de você e tudo que você é também vai ser motivo para que alguém não goste de você. Nem Jesus agradou todo mundo, nós não iremos agradar todo mundo, mas quem tenha sentimento de rejeição, a raiz de rejeição, o sentimento de culpa, isso é extremamente vital para essa pessoa, tentar agradar. Ei, querido, é uma tarefa árdua demais para você, não tente fazer isso, agrade o Senhor Jesus e o Senhor colocará pessoas que te respeitem e te amem por aquilo que você é na sua vida. Amém? Quando a autora diz, quando eu parei de me importar com o que os outros pensavam a meu respeito, pude ver que não havia tantas pessoas que realmente pensavam mal de mim. Olha que graça! Porque lembra que um abismo gera outro abismo. Quando nós estamos presos nessa neurose de ninguém me ama, de ninguém me quer, tá todo mundo falando mal de mim, tá todo mundo vendo coisas mal de mim,
a gente só está aí nesse círculo vicioso de negatividade, nós nos debruçamos sobre nós mesmos com um olhar negativo e só vemos os nossos defeitos. E aí a gente coloca o nosso olhar negativo que nós temos sobre nós no outro e dizemos que é esse outro que está nos enxergando. Mas na realidade somos nós que nos vemos através do olho dessa pessoa e colocamos todos os defeitos possíveis em nós. E nós sofremos arduamente com isso, severamente com isso. Aí ela diz que quando nós pararmos de pensar dessa maneira, nós vamos perceber que tem muita gente que nos ama, que nos respeita ao nosso redor. É aquele ditado, eu costumo falar muitas vezes quando eu prego, quando uma pessoa falou para mim assim: pastora, o fulano não para de olhar para mim, tá pensando mal de mim, olha lá, tá olhando para mim o tempo todo. Eu perguntei, querida, como é que você sabe que ele não para de olhar para você? Porque eu estou olhando para ele. Exatamente. Quando você não se preocupar com o que o outro pensa de você, você não vai perceber que esse outro está pensando negativo. E muitas vezes esse outro não está nem pensando, é o nosso olhar negativo que nós temos sobre nós. É que nos faz pensar o que o outro está pensando. Eu não sou Deus, eu não sou onisciente, eu não sou onipresente para saber o que o outro pensa ao meu respeito, e nem você. Então, ore todas as vezes que você vier com essa síndrome, tá? Do macaco. Vou contar para vocês, vou contar muitos exemplos. Eu vou contar uma vez a síndrome do macaco, porque eu era assim. Um senhor foi viajar, vou contar para vocês para ilustrar justamente isso que eu estou tentando explicar. O senhor foi viajar e, ao invés de passar numa oficina para fazer uma revisão do carro, ele foi viajar sem fazer a revisão do carro. Chegou na autoestrada, o carro estragou. Quando ele olhou, cadê o macaco? Não tinha macaco para tocar o carro. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, estava noite, e enxergou ao longe uma casinha. Quando ele enxergou essa casinha, o que ele fez? Ele pensou, vou até lá, vou bater na porta, o moço vai abrir a porta e eu vou falar, moço, eu não fiz a revisão, meu carro estourou o pneu e agora eu notei que eu esqueci o macaco e eu estou precisando, só pode, ele vai me emprestar, eu vou vir trocar o pneu e vou devolver para ele. Aí durante o caminho ele continuou pensando, ele fazendo leitura mental do que poderia alguém dizer. E muitas vezes nós que temos sentimento negativo e rejeição, pensamos assim. Aí ele continuou pensando, vou chegar lá, vou bater na porta, vamos falar assim, mas moço, o senhor não fez a revisão? Que falta de responsabilidade. Eu vou ficar nervoso, mas vou ficar calado, vou pedir o macaco emprestado, vou trocar o meu pneu, vou voltar, vou agradecer e vou embora para casa. Aí ele continuou pensando, mas eu vou chegar lá, vou bater na porta, e o homem vai falar para mim, mas o senhor é muito irresponsável, rapaz, por que não levou esse carro numa oficina, agora tá me incomodando de noite, vou ficar grilado demais, vou brigar, mas eu vou pegar o macaco, vou trocar meu pneu, e vou agradecer e vou embora para casa. E ele foi, cada vez que ele ia mudando essa história mentalmente, ele ia ficando mais agressivo, ao ponto de que quando ele chegou próximo à porta, bateu na porta, o cara atendeu, ele falou, pega o macaco, enfia no... e virou as costas e foi embora. Ele nem parou para ouvir o que o cara tinha a dizer. E muitas vezes nós que temos um pensamento negativo sobre nós, é assim que nós vemos o outro em relação a nós. Amém? Vamos orar para que o Senhor tire isso de nós, assim como tirou da autora, assim como tirou de mim. Quando nós desistimos de nos preocupar com o que as pessoas pensam, simplesmente esses pensamentos vão desaparecer. Simplesmente desaparecem. Porque eles são gerados por nós mesmos, pelos nossos sentimentos negativos. Quando você experimentar, aí ele fala aqui, o outro tópico, a rejeição e a cruz. Não existe, como eu falei para você no outro vídeo, ninguém melhor para saber da sua rejeição do que Jesus Cristo, porque ele experimentou a dor da rejeição e ele pode identificar a sua rejeição e pode curá-la. Ok? E não acreditar na sua mente, porque muitas vezes o diabo lança dardos inflamados na nossa mente através de pensamento para continuar gerando um abismo, outro abismo, e nós permanecermos frustrados, magoados, traumatizados. A rejeição começa com uma semente plantada em nossa vida por meio de vários fatores que acontecem, que nos traumatizam. Precisamos orar para nos livrar dessa raiz de rejeição. Precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus, ler a palavra de Deus, ler livro que nos ajuda para que nós venhamos sair dessa confusão. Se você estiver enraizado na rejeição, no abuso e na vergonha, na culpa ou em uma autoimagem pobre, se você estiver enraizado no pensamento, há algo errado comigo, então todos esses problemas acontecerão com você e vão ser desenvolvidos na sua vida. Você começa a pensar, bem,
O meu eu real não é aceitável, ou seja, eu sou rejeitado. Assim, preciso produzir um falso eu. Aí você começa a rir e maquiar, usar máscara. Mas aí você tem uma pessoa racional, inteligente. Você está lá amargurado, triste, dentro do seu coração, e sua mente fala, mas você está triste, por que você está rindo? Você vai continuar sofrendo, mesmo com um lindo sorriso nos lábios. Ok? Continuando. A sua árvore começa a carregar frutos ruins. Quais são os frutos ruins da rejeição e do sentimento de culpa? Depressão, negativismo, falta de autoconfiança, ira, hostilidade, espírito controlador, crítico, melindre, ódio e autopiedade. São essa carga negativa que a gente carrega quando a gente se sente rejeitado. Irmão, olha bem para você ver. Depressão, negativismo, você perde a autoestima, a autoconfiança, você fica hostil, irado, você tenta controlar tudo e todos à sua volta. E tudo isso eu já passei. Você é crítico extremo de tudo, você é melindre. Se a pessoa passa por você e ela passou e não te viu, você acha que ela não quis cumprimentar porque ela está pensando algo mal a seu respeito, porque ela não te ama, porque ela não te quer. Você sente ódio, você tem pena de você mesmo. E eu acho que a pior coisa é ter sentimento de rejeição, é você se sentir culpado o tempo todo e ter pena de você mesmo. Quem sente pena de si mesmo, irmão, se sente vítima 24 horas por dia. E quem é vítima jamais vai ser vencedor. Saia dessa posição de vítima e seja vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Eu termino aqui o tópico. É isso que ela está falando nesse primeiro tópico, identificando a raiz da rejeição. Creio que com o pouco que nós falamos, deu para você identificar a raiz da rejeição. E agora nós vamos orar. Amém? Vamos orar. Pai, embora nós possamos ter sido rejeitados por outros, mesmo que ainda as pessoas não tenham tido a intenção de nos rejeitar, essa rejeição ocasionou em nós uma prisão, e nós precisamos ser libertos dessa rejeição, Senhor. Essa rejeição está muitas vezes dentro de nós e tem exercido poder, está nos afetando, está nos levando a crer que, Senhor, a rejeição é mais poderosa do que o Senhor em nossas vidas, mas não é, porque o Senhor é mais. Senhor, essa rejeição, eu quero declarar agora que ela não tem poder sobre a minha vida, sobre a vida do ouvinte nessa noite, porque eu sei que eu sou mais vencedora em Cristo Jesus. Eu conheço o meu valor, sei que o meu valor não está naquilo que alguém pensa ao meu respeito, mas naquilo que eu sou, naquilo que o Senhor pensa ao meu respeito. E eu sou amada pelo Senhor. Efésios 1:6. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Romanos 8:31. E eu posso todas as coisas porque é Cristo quem me fortalece. Amém? Você é amado. No próximo tópico nós estaremos lendo para você. Segue a leitura com a gente. Qualquer coisa, clica aí, fala comigo, eu estou pronta para ouvir você. Se quiser saber mais sobre as minhas experiências em relação a esse tema, pergunte, que pode ser que não, como eu disse no começo, eu não vou dizer tudo detalhadamente, mas durante o processo da leitura eu posso estar trazendo à memória alguma experiência, como assim nós fizemos neste livro. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, meu querido. Seja livre, porque aonde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade.